Quero antes cumprimentar o senador Armando Monteiro pela abordagem que fez, não quis fazer a parte, mas foi uma abordagem necessária, senador. Acho que é preciso permanentemente esses temas estarem na nossa agenda aqui, numa visão crítica ao governo. Quando se critica, é para melhorar, não é para destruir o que foi conquistado até agora. Eu queria hoje tratar de 3 temas, todos eles relevantes, e começo sobre a questão dessa situação rumorosa, vergonhosa em alguns aspectos, de aparentemente haver uma movimentação para sepultar a Operação Lava Jato. Esse é um processo complexo, o maior processo envolvendo uma relação promíscua entre o setor privado e o setor público, mais especificamente com o setor político. E nós não temos o direito, senador Magno Malta, não temos o direito de sepultar a Operação Lava Jato, porque isso seria, eu diria até, dar as costas à sociedade brasileira, que aos milhares foram às ruas, a população brasileira, homens e mulheres, para manifestar e para defender o fim da corrupção, o fim da impunidade. E quando nós vemos um esforço velado, ou aparente ou expresso, no sentido de sepultar a Lava Jato, nós temos aí diante de um risco inaceitável, porque é a esperança última que teremos em relação a esse processo comandado pelo juiz Sérgio Moro. Se a lei é igual para todos, senador, a lei tem que ser igual para Lula, para Temer, para o procurador Rodrigo Janot, para qualquer senador aqui dentro, para qualquer empresário, para Joesley Batista, que, enfim, foi para a cadeia. A lei é igual para todos e não há como tergiversar sobre isto, porque senão vamos ter um país de leis diferenciadas protegendo quem pode mais do que aqueles que podem menos. Não é esta a forma que nós vamos construir um país democrático, forte e respeitado lá fora. Quero dizer que a Lava Jato é um ativo importante para a depuração do sistema político e empresarial de nosso país e de forma exemplar. Não podemos, portanto, e não devemos sepultar esta Operação Lava Jato. A delação pode estar apresentando algumas distorções, mas não podemos tirar esse instrumento do Código Penal brasileiro, para que, através dele, possamos continuar auxiliando nas investigações. Como eu disse, se a lei é a mesma para todos, nós temos que entender e usar esses instrumentos que estão à disposição para esse processo depurativo. O mundo inteiro espera dos brasileiros e das suas instituições um comportamento absolutamente altivo, independente, soberano, mas, sobretudo, comprometido com a ética, com a responsabilidade e com a honestidade nesses procedimentos. Todos têm que pagar pelos crimes que cometeram. Lula, Temer, Gedel, Palocci, Joesley Batista e os demais envolvidos nessas operações. Então, eu queria fazer esse registro para não dizer que, com tudo que está acontecendo no país, com os milhares de reais encontrados num apartamento, com as denúncias recentes que envolveram o ex-presidente Lula, feitas por uma pessoa de copa e cozinha, braço direito e esquerdo do presidente Lula e da ex-presidente Dilma, Antônio Palocci. Braço esquerdo e direito desses 2 presidentes. Então, não se pode agora jogar o delator às feras, dizer que ele é um traidor. É preciso não tapar o sol com a peneira, é preciso reconhecer os erros e, em vez de ficar atacando quem vem apresentar o que está acontecendo no país. Eu quero agora fazer um relato breve, senador José Medeiros, porque tive a honra de ser convidada na semana passada para uma visita oficial a Taiwan. Foram 4 dias de uma produtiva agenda em que tive a oportunidade de estar convivendo com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com os centros de pesquisa na área pública de horticultura,
e fruticultura, conviver também com uma espécie de Vale do Silício que tem em Taiwan, no sul do país, e que tem parcerias, inclusive, com a Pontifícia Universidade Católica do meu estado, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Este país, com 23 milhões de habitantes, em que a distância entre o extremo norte ao extremo sul é de 400 quilômetros, senador José Medeiros, imagine o tamanho desse país. E um país que tem uma renda per capita de 22 mil dólares, 23 milhões de habitantes e 14 milhões de turistas que saem de Taiwan para viajar, conhecer o mundo. E este país fez o seu desenvolvimento focado em educação e tecnologia. A Taiwan está hoje sendo uma espécie de exemplo para o nosso país, porque já construiu o seu Vale do Silício, tão competente quanto o dos Estados Unidos, está produzindo chips para aparelhos de todos os tipos e mostrando a sua capacidade na hora da produção também de alimentos. Eu quando estive lá, nunca imaginei que o nosso bom, saboroso e suculento mamão formosa, que nós conhecemos e consumimos aqui, ele foi desenvolvido lá em Taiwan, que antes se chamou Formosa porque os portugueses, quando lá chegaram pela primeira vez, disseram, que ilha formosa. E Vossa Excelência esteve lá de grande memória. O nosso intérprete Shang falou no senhor e também o nosso querido amigo Fábio Franco, que hoje é o representante, o nosso embaixador em Taiwan. Então, fiquei surpresa porque é preciso ir tão longe para descobrir que o mamão Formosa leva esse nome exatamente em homenagem aonde ele foi descoberto, geneticamente construído esse saboroso mamão lá. Um país que também produz abacaxis de excelente qualidade, muito doces, todos os abacaxis, e o doce mais conhecido em Taiwan, um doce tradicional, é feito de abacaxi, um bolinho recheado por abacaxi, que o senador Magno Malta, quando voltou de lá, levou para os amigos lá do Espírito Santo. E eu queria também dizer, senador, que Taiwan me surpreendeu pela pluralidade. Taiwan é um país plural do ponto de vista religioso. Lá convivem budistas, cristãos, taoístas. Lá também é um país aberto à questão de gênero. O Congresso de Taiwan aprovou há 2 meses o casamento de pessoas do mesmo sexo. E é um país de uma vitalidade extraordinária em relação aos braços abertos. Encontrei lá jovens brasileiros fazendo grande sucesso, alguns falando fluentemente mandarim, trabalhando, apresentando programas na televisão, seja em Taiwan, seja na China continental, empresários com restaurantes lá do seu estado, senador Magno Malta, capixabas com um restaurante bem conhecido e bem frequentado em Taipei, na capital de Taiwan. Encontrei empresários do Paraná, encontrei um jovem professor de inglês, de Bento Gonçalves, e uma harmonia dessas pessoas num país em que acolhe todos os estrangeiros de uma maneira absolutamente calorosa, afetuosa, e oferecem oportunidades. Queria registrar, por oportuno aqui, que o que me impressionou também é que Taiwan tem um respeito extraordinário à questão da sustentabilidade. Um país em que investiu muito na infraestrutura, tem trens rápidos, tem transporte eficiente e educação de alta qualidade. E registrar que essa relação desses 2 países, Brasil e Taiwan, se deve também a um ativismo extraordinário do representante, do embaixador Isaac Tsai, de Taiwan, aqui em Brasília, e do nosso diplomata, o embaixador Fábio Franco, que representa os interesses brasileiros em Taipei, em Taiwan. Então, esse ativismo competente desses diplomatas fazem a diferença para a relação ampliada dos nossos países. Eu queria dizer que a única solicitação, a única demanda que Taiwan tem é uma demanda que 97 países já concederam a Taiwan, que é
a dispensa do visto por 90 dias para visitantes, turistas, empresários, executivos. 97 países, e entre esses, veja só, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Paraguai, Peru e Estados Unidos da América concederam já a dispensa deste visto. E esses países não fazem o mesmo com a República Popular da China. Portanto, eu penso que a diplomacia brasileira precisa ter altivez e atitudes corretas em relação a isso. Na Europa, são 43 países que dispensam o visto de entrada em Taiwan e não fazem o mesmo em relação à República Popular da China. Então, o que eu trago aqui é apenas um país de oportunidades que, embora pequeno na sua geografia, é um país que está fornecendo ao Brasil a oportunidade para brasileiros e também taiwaneses que querem vir para o Brasil e investir aqui em tecnologia. Vi, senador Magno Malta, melancia amarela. E, nesse centro, fiquei impressionada imaginando que gosto teria uma melancia amarela. É o gosto de melancia maravilhosa. Fazem lá também já couve-flor roxa, fazem lá cenouras de todas as cores. E essas frutas maravilhosas que eles desenvolvem, mangas, todos os tipos de frutas que estão fazendo, podendo transferir para o Brasil muito dessa tecnologia na produção de sementes híbridas. Então, senador Magno Malta, Vossa Excelência que esteve lá, conheceu, talvez melhor do que eu, esse país tão pequeno e tão rico e tão plural na sua convivência. E com muito prazer eu concedo a parte a Vossa Excelência. Senadora Amélia, Vossa Excelência faz um belo discurso e trazendo a baila para o Brasil, um país tão importante, pequeno, irmão nosso, e até a história parece com a nossa. Quando eles vão nos mostrar, naquele museu, descobrimento, mapa, aquela tradução em português, parece que a gente está vendo o descobrimento do Brasil. Até a frase, terra à vista. Que formosa ilha. É Formosa Ilha. E parece que eles estão entrando ali na Baía de Porto Seguro. Né? É verdade. Porque foram descobertos também pelos portugueses. Uma história muito parecida. Igual. E eu fiquei muito impressionado com aquele povo. Eu fui na posse da presidente. E nós havíamos terminado o impeachment quando os esquerdopatas estavam vendendo para o mundo que aqui houve um golpe. Um golpe comandado pelo Senado da República. E um golpe onde o presidente do Senado era o senador Renan Calheiros, que há um mês atrás Lula desfilou em Alagoas com ele, de braços dados, companheiro Renan. Então, quer dizer que o companheiro Renan é golpista? Ministro Ricardo Lewandowski, que presidiu a sessão. Lewandowski deu um vexame aqui, né? É a própria encarnação do vexame. Rasgou e cuspiu na Constituição aqui dentro desse plenário, para que o Brasil pudesse ver. Mas não vem ao fato. O fato é que eu, quando lá estive, o parlamento, a imprensa do mundo estava lá, porque era a posse da presidente, e eu fui recebido pelo presidente da Suprema Corte para me ouvir sobre o impeachment. E eu tive a oportunidade de falar para os jornalistas do mundo, tanto lá quanto no parlamento, onde também Vossa Excelência esteve. Um povo ordeiro, sem violência, até porque a lei é cumprida. Lá, bandido não tem grupo de direitos humanos que militam como se os humanos não tivessem direito para poder chamá-los de coitadinho e tirar da cadeia. E me impressionou muito, porque eles haviam levantado as redes sociais minha e da minha esposa aqui, porque eles iam me receber. E uma TV muito importante de lá nos convidou para que nós pudéssemos ir àquele, naquele restaurante a céu aberto. Vossa Excelência deve ter ido lá, a noite market deles. No night market. Night market deles. Mercado noturno seria. E nós fomos. Eu fui também. Eu fui lá. Alguma coisa que é da cultura deles, eu me recusei. Mas tem um franguinho, tem um negócio e tal. E fui lá e fiz uma matéria com essa televisão. Impressionante que, no outro dia, essa matéria estava nas televisões, e à noite eu me aproximo da presidente. E ela tinha visto o senhor falando. E ela disse, eu vi você na televisão, eu vi você falando do Brasil e dizendo que o Brasil não sofreu nenhum golpe. E o desejo deles, daquele povo, que nos considera como irmãos,
é que nós tenhamos, de fato, parceria com eles. E aí eu fico perguntando à diplomacia brasileira, vocês têm medo dos chineses? Não, desse lugar que tem 23 milhões de habitantes, né, senador? Porque tem medo de perder a parceria comercial, porque o outro é vingativo. A conversa é essa, não sei se Vossa Excelência já tomou conhecimento. Isso é de uma pobreza, é por isso que a diplomacia israelense chamou o Brasil e os nossos diplomatas de anões diplomáticos. Anões diplomáticos. Eu aqui faço coro com Vossa Excelência e gostaria de conclamar os senadores que estão conosco aqui, que não são muitos, que façam coro conosco. Lá eles consomem o mármore, o granito do meu estado. A parceria do Mamão Papai, a nossa, vai para lá também. A nossa pimenta do reino no Espírito Santo vai para lá. O nosso café vai para lá também. Então é um parceiro importante, porque esse medo chega desse país ter autoridades, presidentes covardes. Tem medo de tudo, homens comprometidos, problemáticos, expostos todo dia. O Brasil vive a sua crise de autoridade e sua crise de liderança. E é por isso que eles têm medo de tudo. Queira Deus, em 18, nós não tenhamos frouxos comandando esse país, mas gente corajosa e limpa, sabe? E gostaria muito de ver um presidente que tivesse a coragem de trazer Taiwan para dentro, como um parceiro comercial, um parceiro na área de tecnologia, porque opera a mais alta tecnologia desse mundo, são eles. O que tem produzido para o mundo são eles. Vossa Excelência acabou de falar que o Vale do Silício deles é uma coisa impressionante, e é. Então, fico muito feliz de ouvir este discurso e encerro dizendo a Vossa Excelência, eu tenho um sonho. Meu sonho é voltar a Taiwan. O meu também, senador Magno Malta. Espero que, quando voltar a Taiwan, o Brasil já tenha entendido que, para ser soberano, precisa ter vigor, precisa ter coragem de tomar certas decisões. E essa é uma delas, simplesmente conceder um visto, a liberação da visa, que é o que é preciso hoje fazer. Você tem que ir lá na embaixada, conseguir um visto para poder ir ao país. E o Brasil, da mesma forma, brasileiro que quiser ir tem que fazer isso e taiwaneses têm que fazer isso. Então, a dispensa dessa visa no passaporte por 90 dias, não é para a eternidade, mas mesmo que fosse, ela tem um sentido importante, porque são 14 milhões de turistas taiwaneses com dinheiro suficiente, têm interesse, adoram o Brasil, querem vir ao Brasil, querem continuar ampliando os negócios com o Brasil, então nós estamos perdendo essa oportunidade. Para ter uma ideia, o museu que Vossa Excelência visitou, o Museu Nacional de Taiwan, é uma das joias mais raras da história mundial. Os objetos que estão lá, alguns deles com 300 anos antes de Cristo, estão lá à vista de quem for visitar. 5 milhões de pessoas visitam esse museu anualmente. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Então, eu agradeço muito, senador Magno Malta. Soube que a sua passagem foi um furacão lá por Taiwan, um furacão no bom sentido, não foi uma Irma, não foi no bom sentido, porque todos falaram sobre essa sua performance, inclusive televisiva. E eu agora volto a falar de um país parecido com Taiwan. Parecido porque tem pouca geografia e tem muita história, que se chama Israel. Sabe por quê, senador? É porque em Porto Alegre, hoje, está sendo comemorado 100 anos de fundação da Associação Religião e Misericórdia, em 12 de setembro de 1917, chamada depois Sociedade de Religião e Misericórdia Hebraica, a sinagoga mais antiga de Porto Alegre, conhecida como Centro Israelita, foi testemunha de muitas transformações sociais, políticas e ideológicas em escala global e que tiveram também seus efeitos no próprio centro, considerado um firme elo entre judeus e o Estado. Aliás, lá, judeus e cristãos têm uma relação extremamente fraterna. Situado no coração do bairro Bonfim, muito conhecido, e filiado à Federação Israelita do Rio Grande do Sul, o Centro Israelita celebrará seu centenário na capital com uma ação socioambiental. Hoje, pela tarde, em outro bairro, na Praça
Lupicínio Rodrigues, no Menino Deus, serão plantadas mudas de árvores. Membros da comunidade e autoridades da comunidade judaica fizeram esse evento. Foram plantadas na praça 10 árvores, uma para cada década da sinagoga, que foi a primeira ali instalada. Um ato simbólico para caracterizar todo o trabalho histórico feito ao longo desses 100 anos de existência, segundo o presidente da sinagoga, Flávio Lerman. E, para terminar, senador, está visitando a América Latina Benjamin Netanyahu. Claro, um líder polêmico, como tantos, e ele está na Argentina. E eu conheci quando estive em Israel, Vossa Excelência esteve recentemente também em Israel, em Jerusalém, fazendo inclusive apresentações muito bonitas. Eu conheci um jornalista nascido em Portugal, Henrique Zimmermann, uma das maiores cabeças que eu já conheci, fazendo uma exposição sobre a história de Israel e também sobre os riscos do exército islâmico e de outros grupos terroristas, como o Hezbollah. E o Henrique Zimmermann, a propósito do que aconteceu recentemente na Espanha, com os atos terroristas que aconteceram naquele país, da Europa, nosso amigo a Espanha, ele disse que o que está acontecendo agora não está sendo bem avaliado, porque não há um entendimento de que no dia que se chegue e se derrote no campo o terrorismo quedará como uma herança na internet, porque os atentados foram transformados na multimídia, filmam os lugares e chamam os jovens a se unir à Guerra Santa para logo atacar. Ele disse também que fazem de maneira que se nota que estamos muito atrás de perceber a gravidade de tudo isso. Eles imitam produções de Hollywood, no caso, os terroristas, recriando o mesmo ambiente, a esquecer ou a deletar a linha entre realidade e ficção. E ele disse mais: a América Latina não está isenta de possibilidades de ataques. Tem células terroristas, não só do Exército Islâmico, também do Hezbollah, que já atuou na Argentina 2 vezes. Se a América Latina dormir pensando que está imune a tudo isso, será muito mais doloroso quando o terrorismo atacar. Eu encerro com essa referência, querida, e com muita alegria concedo a parte ao senador Magno Malta. Não, vamos ficar à vontade, porque só tem nós dois aqui mesmo. Não precisa nem pedir mais tempo. Não, nosso presidente. Zé, fica aí, viu, Zé, sentado? Nosso presidente. Mas ele vai ficar aí, ele gosta de ficar de presidente. Depois que eu apaixar Vossa Excelência, senador Lidberg tem a palavra, você vai continuar aí, Zé Medeiros, porque depois eu vou falar da tribuna ali. Senadora Ana Amélia, a senhora fala de Israel, e eu costumo descrever, dizendo que esse é o único lugar do mundo onde você sente a mão de Deus a meio palmo da sua cabeça. Gostem quem quiser gostar. Não goste quem não quiser gostar. Mas Deus escolheu aquele povo e ai. Pronto. Abençoarei os que te abençoarem. Essa é a promessa. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nesses 13 anos desse governo perdulário, esquerdopata, ficaram amigos íntimos de todos os inimigos de Israel. Onde tinha um tirano cruel, eles ficaram amigos. Veja a amizade profícua e profunda de Lula com Ahmadinejad. Durante 13 anos, eles visitaram todos eles. Nunca visitaram Israel. E todas as vezes que Israel é atacado e se defende, eles se pronunciam nessa tribuna como se Israel não pudesse se defender. Benjamin Netanyahu, mais do que uma figura polêmica, é um líder, um primeiro-ministro. Aliás, eu gostaria de pedir ao Brasil que procurasse ver um seriado chamado Resgate em Entebbe. Eles resgataram todo o planejamento de Israel para poder libertar os judeus de um sequestrado avião que desceu nas terras do ditador na África. E Benjamin Netanyahu, que tinha no seu irmão Rubem Netanyahu, um dos comandantes do resgate, levaram todos os judeus com vida de volta para Israel. Benjamin Netanyahu, o Rubem Netanyahu, tenente Rubem Netanyahu,
O último homem lá em cima na torre, soldado do ditador, foi o último a ser alvejado. Ao ser alvejado, ao cair, a arma disparou e alvejou o Rubem Netanyahu. Israel recebe os seus vivos, mas o tenente Rubem Netanyahu chegou num caixão, e a imagem é uma imagem triste de ver, o tenente Benjamin Netanyahu, o irmão, recebendo o corpo do irmão Rubem Netanyahu. Para quem não sabe, Rubem, Benjamin, são nome das tribos de Israel. É mais que um polêmico, é um guerreiro em defesa de uma pátria, de um país, ilhado no meio de terroristas, no meio de países árabes que querem a destruição de Israel, mas não conseguirão. Lá está o Mossad, a maior inteligência de guerra do mundo, e a mão de Deus. A mão de Deus. Lá está a terra onde os peregrinos do mundo, atraídos pela presença de Cristo, onde ele viveu, ainda não o Cristo que os judeus estão esperando, que é o Cristo que estão esperando, o Messias não veio ainda. Interessante, esse Messias que é o nosso, que acreditamos, o nosso Cristo, que eles tentaram debochar nessa fatídica e safada exposição lá na sua terra, infelizmente, o Santo André, juntamente com esses doentes mentais. E estou falando isso porque eles podem ficar à vontade para me processar. Sabe, com verdadeiras taras sexuais e tentativas de fazer afronta à família brasileira. É diferente, esse Cristo atrai o mundo inteiro. Onde você anda, o maior orçamento de Israel é para a guerra, para se proteger. E a maior indústria de Israel é o turismo, por causa de Cristo, não por causa de outro líder. Infelizmente, o Cristo que eles não acreditam como Messias é quem o sustenta. É quem faz entrar o orçamento do exército, é quem põe pão na mesa deles, até os árabes que não creem em Cristo, porque são muçulmanos, na loja deles só vendem produtos que tratam de Cristo. É o nome de Cristo, é crucifixo, é menorá, é essas coisas todas, porque Cristo, como nós cremos, está vivo e guarda Israel. Por isso, a visita dele é tão importante. O presidente Temer é diferente deles. Precisa se mostrar com o nosso ministro Aloysio Nunes, altivo, grande, para ter uma relação respeitosa com Israel, uma nação desenvolvida no meio do deserto. E saber que nós somos parte, porque em 48, Oswaldo Aranha deu um voto em nosso nome para criar o Estado judeu. Mas errou a nossa diplomacia. E aí, com todo respeito ao nosso querido senador Aloysio Nunes e ao presidente Temer, ao aprovar essa lei de imigração. Um país com 14 milhões de desempregados, com fronteiras abertas 1.100 quilômetros com o Paraguai, 700 com a Bolívia e 3.000 no entorno de Amazônia. Qualquer sujeito pode entrar no Brasil, vindo de onde vier, que vai virar cidadão, no dia seguinte pode votar, as milícias de Maduro podem entrar, os do índio da Bolívia podem entrar, qualquer um pode entrar. Eles não atentaram. Estão trazendo o mundo para dentro do Brasil sem qualquer tipo de burocracia para disputar desemprego com os brasileiros desempregados. E aí entram as celas do terror. Nós não estamos imunes. Um lobo solitário, atraído e apaixonado pelo Estado Islâmico, um louco solitário. Eles estão em todos os lugares. Até porque no Paraguai produzia-se os CDs pirata vendido em São Paulo na 25 de março. Esse dinheiro e essas fábricas pertencem ao terror. Eles são vendidos aqui e voltam para o Hezbollah. Lá na fronteira, lá em Foz do Iguaçu, onde é a nossa fronteira com o Paraguai. Então, Vossa Excelência trata de um assunto melindroso, mas verdadeiro. Nós não estamos imunes. E daqui a pouco nós começaremos a pagar o preço. Quando a presidente Dilma fez um discurso na ONU, o que é condenado pela nossa Constituição, e ele se achava acima de tudo, até porque não houve punição, e um presidente da República, ela vai e diz que a ONU precisava conversar com o Estado Islâmico, quer dizer, precisava fazer acordo com o terror, até porque eles têm uma verdadeira tara por terror, né? Eles têm uma verdadeira tara por ditadores, por esse tipo de gente. Eu amo Israel. Eu amo Israel.
Israel é a minha segunda pátria. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Portanto, como Vossa Excelência, faço coro, parabéns a Porto Alegre, parabéns à Associação Hebraica, Judia, Israelita de Porto Alegre, né? Parabéns àqueles que sobreviveram e ainda convivem com a discriminação mundo afora. O senhor Lula deu um terreno para que se fosse construído aqui uma mesquita do Islã, sem qualquer ordem desse parlamento, sem qualquer autorização desse parlamento. Eu fico muito alegre porque tive a oportunidade de poder ficar aqui para partear a vossa... Desliga esse negócio, Zé Medeiros, sabe? Nós vamos falar agora até de noite. Ficar a partear a Vossa Excelência num assunto tão importante, num discurso tão bem elaborado, falando de duas nações pequenas, geograficamente grandes, pujantes no seu desenvolvimento, no respeito aos seus cidadãos. Vossa Excelência me emocionou muito quando falou sobre Israel. Eu estive lá em 87, ganhei uma bolsa para estudar Israel, e eu só tinha o café da manhã no hotel onde fiquei, não tinha janta, não tinha almoço, mas descobri que podia cantar em frente ao túmulo de Jesus. E eu cantava todos os dias em frente ao túmulo de Jesus, e os turistas jogavam dinheiro nos meus pés. Eu arrumei uma caixa de papelão, e Jesus passou a me sustentar lá com aquele dinheiro. Quando eu cantava em frente ao túmulo, todos os dias eu passei a almoçar e passei a jantar, porque Jesus é bom o tempo todo. Vossa Excelência está de parabéns. Nossa, que bonito, senador Magno Malta, realmente demonstrando aí o quanto o sentimento de fraternidade e humanidade pode nos modificar o nosso comportamento e a nossa compreensão sobre as civilizações e sobre os países. Ben Gurion, que tem um centro muito conhecido em Israel, dizia que Israel tinha pouca geografia e muita história. E é exatamente isso no resumo que Vossa Excelência faz também em relação a Taiwan. E conheci lá em Israel uma escola da paz, que une árabes e judeus e que ganhou prêmios internacionais das Nações Unidas pelo esforço que já, desde que as crianças se preparam para a convivência fraterna entre árabes e judeus. Um dos símbolos mais significativos no meu entendimento. E falei com um juiz da Suprema Corte de Israel que era árabe, nascido e ele me disse, eu perguntei a ele, o senhor acredita na paz nessa região? Estamos sempre, permanentemente, trabalhando para que isso aconteça um dia. Então, eu acho que essa é uma revelação da confiança, da convicção, mas, sobretudo, da sinceridade das pessoas que trabalham para construir a paz, e é o que mais nós precisamos. Muito obrigada, senador Magno Malta, muito obrigada, senador José Medeiros, mas muito obrigada especialmente aos telespectadores e aos ouvintes da Rádio Senado, os telespectadores da nossa TV Senado. Muito obrigada.